Pirker e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as queimas que os povos ancestrais praticavam e que foram as queimas que deram início a essa queima de cerâmica que hoje a gente conhece com sistemas super mega avançados, mas que começaram com a peça de cerâmica, o fogo, céu aberto e assim que tudo deu início. Bom, antes de entrar propriamente dito na no que é cada queima, eu queria questionar um pouquinho a terminologia, porque a gente ouve muito, assim, queimas alternativas, e acabou ficando queimas alternativas. O que é alternativo? Alternativo é, da palavra mesmo, aquilo que tem alternância, que você pode escolher uma coisa ou outra. E alternativo também tem o significado daquilo que sai do lugar comum. Então, nesse sentido, tudo bem, a gente pode entender como é, esse tipo de queima, como queimas que não são a queima elétrica ou a queima a gás, que é a tradicional, ou a lenha que é tradicional. Mas na questão da alternância, ou uma coisa ou outra, não vejo isso como que cabe isso aqui, porque você não precisa escolher, eh, ou fazer uma queima ou fazer outra, a gente pode fazer várias queimas, inclusive combinar as queimas. No sentido de alternativo que é fora do padrão, o que é o padrão na cerâmica? O padrão é queimar no forno elétrico? O padrão é fazer uma queima oxidante no forno a gás? Não sei, não tem padrão, entendeu? De repente você faz uma opção que você vai só trabalhar com esse tipo de queima, com esse tipo de peça, e esse vai ser o seu padrão, então nesse sentido não é mais alternativo. Eu acredito que caberia muito melhor o termo queima primitiva. Atualmente, primitivo é uma palavra que tem uma conotação negativa no sentido de que a gente fala, ai, que atitude primitiva, como se fosse uma coisa assim que hoje em dia, com os conceitos da sociedade, não se pratica mais, como algo que remete a uma ordem ou um comportamento inaceitável. Fato é que primitivo é aquele que veio primeiro, é aquilo que veio na origem, que deu origem, é a base. Então, a queima primitiva é a queima que foi o início mesmo da cerâmica. Como que as pessoas faziam? As pessoas modelavam e aí colocavam no fogo, muitas vezes o fogo a céu aberto, depois foi construindo parede em volta por causa do vento, e depois cobriu e ou fazia buraco no chão, enfim, foram criando possibilidades para conseguir aproveitar melhor o poder calorífico do fogo. Então, nesse sentido, queima primitiva mostra muito mais o que realmente são essas técnicas, que são formas de se queimar a cerâmica que antecedem o que a gente conhece hoje. Saga, raku, rakunu, queima de lata, queima de buraco, pit fire, são queimas primitivas que eram praticadas por povos ancestrais e que elas têm uma conotação de uma relação muito forte com a coletividade. Primeiro, porque as pessoas se uniam, traziam as suas peças para queimar, eram queimas relativamente cansativas, e as pessoas se uniam para fazer, para realizar a queima, cada um tinha uma tarefa. Então, essa, esse viés da, da relação dessas queimas primitivas com o coletivo é algo que me encanta muito. Além de ser um resgate das formas que envolvem o fazer a peça, como colorir a peça, quais tipos de materiais, a própria queima em si, mas todo esse viés relacional. Isso eu acho encantador.
O lirismo das composições e tonalidades de cores contrasta com a força da queima. Em contato direto com a chama do fogo, a argila se submete à força e potência da natureza. As queimas são carregadas de significados históricos. Quando a gente pratica na atualidade essas queimas primitivas alternativas, a gente ressignifica a queima, a peça, e é muito interessante porque a nossa própria relação com as peças é diferente. Quando você pega uma peça dessa que tem essa cor, que te remete mesmo aos tons da terra, da natureza, eu acho lindo, eu acho envolvente, eu gosto. Fora que a adrenalina da queima, seja no raku quando você tira a peça incandescente, seja na queima de buraco, quando a madeira começa a desmoronar assim, a gente sente a força da natureza, a gente sente a força do fogo e a gente se percebe enquanto ceramista como um parceiro que extrai a argila, mas que depende do tipo de argila e do veio onde ela estava. Um parceiro que permite que o fogo atue também, porque isso aqui, olha, não é só trabalho meu. Isso aqui é onde a chama passou. Por exemplo, aqui, onde a chama passou e deu uma reduzida maior, ficaram cores diferentes, metalizou de uma maneira diferente. Esse trabalho em união com a natureza é muito gratificante para a gente, que coloca a mão no barro. Então a gente está trabalhando lado a lado com vários elementos da natureza. Essa existência que pulsa na peça, que é a peça em si, a coisa em si, e a representatividade dela, é o ponto-chave da minha pesquisa na cerâmica. Isso eu vejo seja através desse tipo de queima primitiva, em que a gente trabalha essa parceria com os elementos naturais, seja quando eu faço as impressões na cerâmica, os vários tipos de técnica de impressão, você cria uma outra significação. Particularmente, as queimas primitivas significam para mim o meu retorno, o meu resgate às origens. É o elo que me reconecta com os meus ancestrais, depois de eu ter pesquisado de onde eu vinha, como eu fiquei sabendo quem eram os meus avós, os meus bisavós, que foi na época da gestação do meu filho, que por conta de uma série de situações fisiológicas mesmo durante a gestação, eu tive que resgatar para saber se eu tinha quais tipos de antepassados, e aí eu fui resgatar uma história de família, sabe? Você se sentir parte de um ciclo, da onde você veio e o que você está gerando e para onde você está se encaminhando. A cerâmica, de alguma maneira, ela me ajuda a reviver esse ciclo em cada peça que eu faço e cada vez que eu vejo o resultado. Então, aqui nesse vídeo, eu vou conversar com vocês, explicar um pouquinho cada uma das queimas primitivas ou alternativas, como você preferir chamar, e vou explicar as características e o que faz ela ser chamada desse jeito, realmente, assim, tanto a característica na peça quanto como ela é feita. Vamos começar pelo sagar ou sagar, que são essas peças aqui que elas não têm esmalte cerâmico. E essas cores aqui a gente consegue com elementos orgânicos, sulfatos, carbonatos e sal. Então, olha, dá pra ver que ela tem colorido, só que é um colorido que não brilha porque ela realmente não tem nada de vidrado, tá? O sagar, ele começou na China e ele rapidamente se difundiu no Japão e ele foi muito utilizado por uma época no Japão. A característica dele é o seguinte: você envolve a peça de cerâmica que já está biscoitada, você utiliza elementos que podem ser elementos orgânicos, folhas, casca de fruta, casca de legumes, uma série de coisas da natureza.
A gente usa também sulfato, sulfato de cobre, sulfato de níquel, sulfato de ferro, carbonatos, que são colocados em volta da peça em forma de pó. E a gente faz o seguinte, a gente envolve a peça com esses elementos, pode passar fio de cobre, recobre a peça com argila ou com slip de argila ou com argila dura mesmo, e também a gente usa folha de alumínio, envolve a peça inteira, cobre e fecha ela. Quando você envolve ela com esse papel alumínio ou com argila ou com o slip, o que a gente está querendo fazer? Com que esses materiais que a gente usou, os sulfatos, as matérias orgânicas, que eles fiquem grudados na peça, porque ao serem queimados eles vão emitir gases, e esses gases que volatizaram, eles vão deixar marcas na peça. E são essas marcas que é o que a gente vê aqui, tá? Cada um deixa uma marca de uma cor diferente, uma tonalidade diferente. Pois muito bem, da onde vem o nome sagar? Sagar ou mufla é o invólucro, o container que envolve a peça, que está fora da cerâmica. Nossa, tô disputando aqui com as maritacas, né, gente? Eu escolhi ficar aqui no quintal, uma coisa mais assim, bem próxima da natureza, mas a natureza tem essas coisas, né? Tem a trilha sonora dela, tem o vento, a folha que bate, enfim. Bom, o que essa proteção da peça de cerâmica, ela serve para várias coisas. No começo ela servia para segurar todos esses elementos, inclusive segurar os gases em volta da peça para ter um efeito melhor. Depois, ao longo do tempo, o sagar ou a mufla começou a ser utilizada muito na China, nos fornos, bastante tempo depois, centenas de anos depois, quando já tinham os fornos a lenha, os numurigamas. As peças que ficavam muito perto da fornalha do forno a lenha, ela recebia toda a cinza da madeira queimada. E essa cinza depositava em cima da peça e acabava criando um esmalte que foi a base do nosso vidrado. Muito bem. Quando eles queriam proteger a peça de cerâmica dessa fuligem e deixar a peça uma porcelana bem branquinha ou que ela não tivesse nenhuma contaminação desse material da fornalha, o que eles faziam? Eles criavam uma peça de cerâmica em volta da peça que você ia queimar, colocavam dentro, tampavam e queimavam uma peça dentro da outra, de modo que aquela que estava dentro do container, aquela que estava dentro do sagar ou da mufla, ficasse protegida. Então, o nome sagar tem esse significado, é essa proteção que você coloca em volta. Quando a gente vai no Japão, na China, a gente vê muitos sagars em volta dos fornos de cerâmica, que eram onde as peças mais valiosas e mais delicadas eram queimadas, para serem poupadas dessa fuligem da fornalha. Muito bem. Hoje, o que a gente faz? A gente faz um sagar com folha de alumínio, mas dá para fazer com folha de bananeira, que você envolve ela. Dá para fazer com peça de cerâmica também, se você tem bastante espaço. Você pode fazer com material com a própria argila. Tem um ceramista que eu gosto muito, que é o Vicente Garcia, dos Estados Unidos. Ele usa bastante argila mesmo. Ele faz o invólucro, esse sagar de slip. Bom, depois que a gente envolveu a peça no sagar tal, a gente arruma dentro do forno. E esse forno pode ser um buraco no chão, pode ser um forno de latão, pode ser um forno de tijolo. E a gente vai queimar. E vai chegar numa temperatura até uns 850, 880 graus, 900 estourando. Por quê? Porque a gente está trabalhando com material orgânico. Então, a gente quer que esse material queime, que as reações dos sulfatos, dos carbonatos aconteçam, mas você não precisa levar muita temperatura.
Até porque se a gente elevar muita temperatura, a gente acaba eliminando alguns efeitos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, se você faz uma queima de buraco e você coloca faz um buraco e a proteção não é muito bem fechada, o ságaro, o papel alumínio que você pôs em volta não é muito bem fechado, quando a madeira começa a queimar e começa a soltar a fuligem e a fumaça, essa fumaça vai impregnando na peça, então a peça vai ficando cada vez mais escura e vai desaparecendo os efeitos dos materiais que você colocou aqui. A gente faz a queima, uma queima relativamente lenta, de umas 4, 5 horas, chega até estourando os 900 graus e acaba a queima, deixa esfriar. 12 horas depois, 20 horas depois, dependendo do tamanho do seu forno e da capacidade de retenção calorífica dele, a gente vai tirando as peças e vai abrindo, e aí vai vendo como é que ficou cada coisa. Quando termina de abrir, a gente limpa bem a peça, eu esfrego com uma escova de aço, e depois você pode dar um acabamento que é para segurar um pouco dessa cor. Qual é esse acabamento? Você pode usar cera, você pode usar até verniz em spray, óleo mineral daquele tipo que vende em farmácia. Então assim a gente segura as cores do saca. O raku. Nós temos dois tipos de raku, o raku tradicional e o raku nu, mas a base deles é a mesma. Então vamos falar primeiro da base. O raku é uma técnica de queima que foi iniciada no Japão, no século XVI. Essa época no Japão era uma época, vamos entender um pouquinho da história, que vocês sabem que eu gosto de história. Era uma época que tinha muitas guerras para a defesa do território, e eles também tinham uma influência, uma dominação muito forte da China. Conforme as guerras iam acontecendo, quem eram os senhores das guerras? Quem eram os guerreiros? Os samurais. Essa classe de samurais, de profissionais da época, ela foi tendo uma ascensão social. E eles eram muito opulentes, muito fortes, e eles valorizavam muito o ouro, peças extremamente ornamentadas, coisas assim muito ricas visualmente. Só que a realidade era muito difícil, muita morte, muita batalha, era muito complicado. Para quem gosta de dar nome aos bois, esse período era denominado Kamakura Muromachi, um período da história do Japão. Por conta de ter muitas guerras, quem era bem valioso? A figura do guerreiro. Esses guerreiros foram enriquecendo, ficaram cada vez mais donos da sociedade. Todos adeptos da cerimônia do chá, cerimônias riquíssimas, com peças muito adornadas, porque lembrem-se que vinha toda a influência da China e o que a China estava valorizando nessa época: coloridos, dourados, ouro, riqueza, poder. Tudo isso está envolvido com a cerimônia do chá. Mas o homem, o ser humano, começou a ficar cansado disso. E qual foi a reação a essa realidade brutal? O Wabi-Sabi. O Wabi-Sabi, que é o retorno à simplicidade, é a fuga dessa realidade brutal, é a leveza. Não querer empurrar tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é rico, tudo que se relaciona ao status social, ao poder. Essa foi a reação na época, o Wabi-Sabi. Os ideogramas Wabi e Sabi significam respectivamente Wabi, a beleza da simplicidade, contra a riqueza do mundo, contra a estética do luxo, uma humildade despojada. E Sabi é a quietude, é a ausência de ornamentos. Quando você une os dois,
você tem essa negação desse mundo vil e violento e a busca por uma coisa mais etérea, mais leve. Como reação a essa realidade difícil, o movimento Zen budista foi ganhando força, em que a simplicidade era valorizada, a máxima do menos é mais. Quanto menos rebuscamento, menos brilho, menos ouro, menos prata tiver, melhor. Esse resgate do homem relacionado com a natureza, tudo isso foi se mostrando assim, como se fosse um alento para as pessoas na época. E a cerimônia do chá estava muito relacionada com isso, porque o ato de tomar o chá era muito praticado pelos monges, monges que até então eles vinham da China, entravam no território japonês e eles tomavam esse chá, que era um momento contemplativo de sorver o sabor, apreciar. Eles têm toda uma história de que se as folhas do chá foram, os chineses, foram colhidas ao folhas naturais, nativas, elas têm um sabor mais forte porque elas enfrentaram mais intempéries para manterem-se vivas. É um chá que hoje em dia tem um valor muito mais alto. Tem o intermediário, que são folhas vindas de sementes que foram semeadas, mas que deixaram-se crescer ao léu e que não foi tomado conta, e depois o homem só vem e colhe, é um valor intermediário e o sabor também é intermediário. E tem as folhas que são das plantações mesmo, que são aquelas folhas que foram 100% cultivadas e têm a influência do ser humano. Pois muito bem, mas voltando à cerimônia do chá. Então, a cerimônia do chá, que começou com esse momento contemplativo, ela foi ganhando força e foi ganhando uma série de significações e simbologias. Até que a cabana do chá, ela passou a significar um lugar de refúgio, refúgio da realidade violenta, da realidade materialista. O caminho para se chegar na cabana do chá, ele tem um significado especial, que é como se você estivesse saindo do seu mundo terreno e concreto e indo para um mundo mais espiritualizado, menos material. E dentro da cabana, todos os elementos, todos os objetos começaram a ter a sua importância significativa. E os elementos da natureza são representados na cerimônia, na cabana. Então, todos os elementos têm que estar: a flora, a fauna, a água, a pedra, a terra e o fogo. E aí, quando eu fui para o Japão pela primeira vez, eu ganhei as revistinhas lá da Câmara do Comércio, onde a gente tira o passaporte. E uma das revistas era só sobre a cerimônia do chá e toda a sua significação. Então, eu aprendi o seguinte lá: se você tem num quadro a pintura de um bambuzal, já está representando o quê? A flora. Aí você não vai ter um vaso com planta, porque a planta já está representada na pintura. Então, todos os elementos têm que estar representados de alguma maneira. E aí, toda a cerimônia do chá, em que você pega a chawan, que é o bowl onde é colocado o chá, ela tem um formato para o verão, um formato para o inverno, ela tem uma frente, uma face, em que quando o mestre de cerimônia, ele prepara o chá, ele entrega para a pessoa com a face virada para a pessoa pega o bowl, vira, de modo que a face frontal vai ficar virada para as pessoas que estão na cerimônia, tem o jeito certo de pegar, enfim, tem toda uma simbologia. Muito bem. E o imperador tinha o seu mestre de cerimônias preferido, e esse mestre de cerimônias tinha o seu ceramista preferido. Isso, basicamente, todos os imperadores tinham, era uma coisa comum de acontecer. Shanoyu Sem no Rikyu era um mestre da cerimônia do chá. Nesse contexto, um mestre que servia ao imperador. E ele tinha o seu ceramista predileto, que era Chojiro. Muito bem. Chega um dia, o imperador chama seu mestre de cerimônia e fala: faremos uma cerimônia do chá amanhã.
e não tinha cerâmica. O mestre de cerimônia chega pro ceramista e fala: olha, eu preciso de um set, de um conjunto de chawans e teapots para amanhã. Não tem. Não, então você faz. Mas como que eu vou fazer? Nós que trabalhamos com cerâmica sabemos o tempo que demora. Ainda mais eles lá que queimavam o esmalte na lenha. Demora dias essa queima. Como é que vai fazer para de um dia para o outro aparecer com essas cerâmicas? Bom, pedido do imperador é uma ordem, né? Vamos dar um jeito. O que o ceramista fez? Esmaltou os biscoitos que ele tinha de chauá, colocou para queimar e quando a peça estava incandescente, ele tirou a peça do fogo, colocou num lugar para reduzir, para dar tempo da peça estar pronta para entregar para o mestre de cerimônia do chá, que iria utilizar na cerimônia com o imperador. Chega essa peça nas mãos do mestre de cerimônia, uma peça cheia de craquelado, toda marcada pela fumaça, marcada pela língua do fogo, a natureza presente íntegra nessa peça de cerâmica. Fez o maior sucesso. Tanto o mestre de cerimônia Senno Rikyu quanto o imperador acharam aquilo fantástico. E essa técnica começou a ficar extremamente valorizada nessa época no Japão. Nessa época, Senno Rikyu, que era o mestre de cerimônia do chá, morava num palácio sob a tutela do imperador. Esse palácio chamava-se Yuraku Dai. Yuraku era o nome do palácio. Então, essas peças que eram produzidas nesse palácio onde morava o mestre de cerimônia e o ceramista, ficaram conhecidas como as peças da casa Yuraku. Mas essa técnica se chamava na época Imayaki, que significa mercadoria agora, imediata, ou seja, algo que foi produzido imediatamente para o momento atual. Yuraku, que era o nome da casa, começou a ser também o nome desse tipo de peça de cerâmica. Como não somos só nós que gostamos de apelidos curtos, o Yuraku passou a ser Raku. Na época, assim como também aconteceu na Europa medieval, as profissões eram passadas de pai para filho. Então, os filhos desse ceramista começaram a fazer a mesma queima e ficou conhecida como a família Araku, a família que fazia esse tipo de peça. E o nome passou a ser também o nome da família Araku. O tempo foi passando, essa técnica foi sendo transmitida de geração em geração, até 1920, quando um grande filósofo japonês, Soetsu Yanagi, ele resgatou a simbologia daquele movimento anterior do wabi-sabi, da simplicidade, da valorização do natural, do homem, e ele trouxe novamente toda essa simbologia e essa filosofia sob o nome de movimento Mingei, o movimento que valorizava as manualidades, que valorizava a vida simples, por conta do contexto histórico que estava atravessando o Japão na época. Com esse resgate filosófico, voltou à tona a filosofia do wabi-sabi, voltou à tona a cerimônia do chá. Não mais aquela cerimônia suntuosa de riqueza,
mas uma cerimônia que simbolizava esse retorno à simplicidade. E o local onde é realizado a cerimônia do chá, essa cabana, é na verdade o refúgio da realidade, assim como era lá na época do Murumachi. Um lugar simples, sem muitos adornos, que te propicia um estado meditativo, um encontro com si mesmo. Paralelamente, aqui no Ocidente, na Europa, a gente estava vivendo as consequências da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Isso vocês lembram? Aquelas fábricas cheias de fuligem, condições horrorosas de trabalho, exploração de trabalho infantil, exploração de trabalho feminino, homens trabalhando 15, 20 horas por dia, ganhando super mal. Por quê? Porque a indústria estava com tudo. O homem ocidental também estava se sentindo mal com essa exploração. Um inglês, Bernard Leach, viajou para o Japão. Tinha acesso a entrar no Japão, que na época era uma ilha fechada, que tinha um entreposto comercial. Ele tinha acesso porque o pai dele já tinha sido diplomata e ele já tinha vivido no Japão. Foi ao Japão a passeio e conheceu o filósofo Soetsu Yanagi. E ficou encantado com aquele movimento. E trouxe o filósofo japonês para a Inglaterra, que encontrou terreno fértil para o seu movimento de resgate à natureza. E com esse movimento Minguei, voltou toda a história do Wabi-Sabi, voltou toda a história da cerimônia do chá e também o Haku. E assim, a queima de Haku foi introduzida no Ocidente, carregando consigo todo esse misticismo, toda essa simbologia do homem se reencontrando, deixando de lado tudo que é superficial, tudo que é supérfluo, tudo que é só símbolo de status, que não leva a nada. Quando chegou na Europa, nossa, os ocidentais ficaram encantados com a riqueza simbólica, tanto do Haku, quanto do movimento Minguei, quanto do Wabi-Sabi. Anos depois, o ceramista americano Peter Voulkos, que faleceu apenas alguns anos atrás, teve contato com esse tipo de queima, ficou encantado, levou essa queima para os Estados Unidos, onde ela se difundiu largamente e onde ela tomou várias características diferentes ocidentalizadas, principalmente no tocante aos materiais que eram utilizados para fazer a redução. Quando originalmente lá no Japão eles faziam a redução com água ou areia úmida, ao ser introduzido no Ocidente, o Haku ele passou por uma série de experimentações. Jornal, folhas secas, serragem, naftalina e tudo que a sua imaginação permitir. Inclusive, tem a versão do Haku do leste europeu, que chama Haku Vara, que a redução ela é feita com uma espécie de um mingau à base de farinha e uma série de produtos em que as peças são mergulhadas e conseguem um resultado estético diferenciado. Porque dependendo do material que você utiliza na redução, você vai ter um tipo de craquelado diferente, porque ele vai causar um craquelamento mais rápido ou mais devagar, maior ou menor. Então, até o tamanho da serragem que você usa pode causar umas pintinhas menores ou umas pintas maiores. E assim o Haku ficou famoso entre a gente e chegou até nós. Com toda essa carga emocional e simbólica. É o coração e a mente, a sensação e o pensamento em conjunto com as próprias entranhas.
como se para os japoneses não bastasse sentir apenas com o coração. Essa afirmativa, ela vem do ideograma do Zen Budismo, que é a base do Wabi-Sabi. Essa base, conhecida como Mushin, é composta por 2 ideogramas. Mu, nada, abriga o dever. Shin, coração, na tradução literal, e mente, no conceito budista. E assim, eu espero que vocês não apenas aprendam a técnica de queimar o Haku, mas aprendam a apreciar as peças de Haku que carrega essa simbologia do homem, ser humano, em relação com a natureza. Não uma relação de dominação, uma relação de cumplicidade. Mas o fato é que aí começou essa técnica de tirar a peça incandescente de dentro do forno, submeter a peça a uma redução brusca de temperatura em que você força o craquelamento do esmalte e, em decorrência dessa redução de temperatura, sempre tem um pouco de esfumaçamento. Esse esfumaçamento entra nas linhas do craquelamento e aí você tem o desenho das linhas pretas. Uma outra característica que a gente tem, além das linhas pretas, que estão aqui, que dá pra gente ver, é que dessa queima, que é uma queima rápida, e a redução rápida, a gente tem também uma redução. E a redução, ela causa esses metalizados, e principalmente em matérias-primas que vão cobre, carbonato de cobre, óxidos de cobre, ou esmaltes que tem um desses 2 elementos, você tem variações que vão do vermelho de cobre, que quando mostra que está bem reduzido, aqui olha, dá para ver bem, e o verde. Essas variações que vão do turquesa até o vermelho bem intenso são derivadas das características do cobre submetido a essa redução brusca. A gente também tem esses metalizados típicos do Haku tradicional. Então, a queima de Haku tradicional, ela tem essa característica do esmalte brilhante, colorido, as linhas do fogo e também essas variações do cobre. Aí a gente tem o Haku nu. O que é o Haku? O princípio é o mesmo. Você vai colocar a peça dentro do forno, tirar ela incandescente, é uma queima rápida, tira ela incandescente. Só que na preparação da peça, você não usa esmalte. A gente usa uma sucessão de camadas que variam de slip, esmalte, para que na hora de reduzir essa casca de camadas, ela cai e vai ficar só a peça de cerâmica. E as linhas pretas que são feitas pelo chamuscado, pela fumaça da redução, elas permanecem. Elas são feitas na peça, aqui dá para ver bem as linhas, olha. Aqui dá para ver bem, olha as linhas. Ela permanece na argila, só que tá sem esmalte. E aí, nesse Haku nu, a gente costuma utilizar muita terra sigilata. Então, essa, por exemplo, tá com uma terra sigilata vermelha e misturada com um pouco de laranja. Por quê? Porque como o esmalte descasca, a linha do fogo, as marcas pretas vão ficar direto na peça cerâmica, para ela não ficar sempre branca. O ceramista começou a brincar com as terras sigilatas de cores diferentes. Então, o que é Haku nu? Ele é nu de esmalte, como a gente fala da cerâmica nua, que é a cerâmica que está só na argila, que ela está sem o esmalte. Esse é o Haku nu. O esmalte, ele só estava lá para fazer a função de craquelar e permitir as marcas pretas feitas pela fumaça, porque
a peça no final de tudo, ela vai ficar completamente sem esmalte. Ambas as peças, tanto a de raku tradicional quanto a de raku nu, depois que sofreram a redução, a gente espera dar uma esfriada, a gente limpa as peças, seja com palha de aço, que é o famoso bombril, ou com escova de aço, eu prefiro a escova. E aí você pode lustrar a peça e a gente recomenda que você utilize materiais que protejam essa cor, porque são cores de baixa temperatura. Se você deixar essas peças no sol, perto de uma janela com sol intenso, elas vão esmaecendo as cores, vão ficando cada vez mais fracas. Então a sugestão é que você proteja as peças utilizando cera. Pode ser cera incolor de passar em casa, pode ser, os americanos usam muito spray, verniz em spray, você passa, tá? Uma característica interessante do spray, assim, parênteses, independente de ser raku, queima alternativa, queima primitiva. Se você utilizar um spray transparente, brilhante, quando ele encosta na peça de cerâmica, automaticamente a peça chupa o verniz e ele se torna sem brilho. No máximo, você passar uma camada muito grossa acetinado. Se você usa um spray que já é sem brilho, um verniz fosco, quando você joga ele em cima da cerâmica, ele fica esbranquiçado, mas não é um esbranquiçado bonito, é um esbranquiçado feio. Parece que você passou um véu assim vermelho. Então não faça isso, tá? Não use o verniz fosco. Bom, então essa foi a queima de raku, que é outra queima primitiva que eu gosto muito de trabalhar. Então a gente já viu o sagar, o raku. Agora vamos falar um pouquinho da queima de buraco. A queima de buraco, na verdade, ela não tem relação, ela tem esse nome não relacionado com a técnica da esmaltação e do momento de tirar a peça, como o sagar e o raku. Ela tem mais a ver com o tipo de forno onde você vai fazer a queima, que na verdade é um buraco que faz no chão e coloca as peças lá, e tem toda uma estratégia que a gente usa a lenha, tem a sequência certa para você colocar a serragem, lenha e uma série de materiais combustíveis, as peças, cobrir a lenha de novo, tem toda uma técnica também, uma estratégia para você manter a oxigenação embaixo para o fogo não apagar, né? Lembra aquela história que o fogo precisa sempre de combustível, comburente. Se não tiver os dois, se não tiver oxigênio, o fogo acaba apagando, tal. Então, a queima de buraco é o tipo de forno onde você está colocando. Aí, dentro da queima de buraco, você pode fazer o raku, você pode fazer. É que é mais difícil, porque geralmente o buraco é cavado na terra. A terra é úmida, você não consegue fazer um aquecimento tão rápido, que é característico dos esmaltes de raku. Então, geralmente, o pessoal faz muito sagar na queima de buraco, fazendo essa proteção para os elementos, ou também fazendo esse tipo aqui de queima, e que eu não coloquei sagar aqui, eu só coloquei o carbonato, sulfato, amarrei algumas cascas e eu deixei a peça assim, sem proteção. Por isso que ela é mais escura, porque toda aquela fumaça da queima, ela vem direto na peça e deixa impregnada a peça. Muito bem. Eu falo um pouquinho dessa questão de impregnar a peça, de deixá-la chamuscada, num vídeo que eu fiz, que está disponível no YouTube, sobre queima redutora, em que eu explico o que é a redução de verdade, que seria mais essa redução aqui, que esse metalizada de uma redução da queima, e explico essa redução escura aqui, que é a redução do chamuscado, do contraste de tirar do quente e colocar no frio e sai a fumaça. Então, esse é outro tipo de redução. Aí eu falo que uma superficial, outra realmente entrou na peça. Quem tiver ainda em dúvida em relação a essas diferentes reduções, dá uma olhadinha lá no meu vídeo da queima redutora. Bom, então voltando para a queima de buraco. A queima de buraco tem mais a ver com a forma de organização da queima do que especificamente com a técnica.
Da mesma forma, tem a queima de lata, que uma vez eu fiz um curso com a Mai Kofler e comecei a praticar, que é uma queima também que tem mais relação com a maneira como você organiza o processo de queima, né? Que no caso a Mai ensinou a fazer numa lata de tinta. E depois a gente foi, assim, a gente, eu digo eu e algumas amigas, a gente foi pesquisando mais e hoje a gente sabe que dá para fazer na lata de tinta, até no chão mesmo, com um pouco de serragem, porque qual que é a ideia dessa queima? Você trabalha a peça no biscoito, então a peça está biscoitada, você passa uma máscara na peça. Essa máscara pode ser um slip, pode ser uma cera, qualquer coisa que vai proteger este pedaço da peça de receber fumaça. Aí você põe para queimar, é uma queima de baixíssima temperatura, no máximo até 600 graus, principalmente se for na lata, porque a gente queima com folha de jornal, gravetinho, não chega a uma temperatura muito alta. Mas a ideia é o quê? Esquentar a peça e depois esfriar rapidamente. Esse choque térmico vai causar o esfumaçamento e o esfumaçamento vai pretejar a peça. Ele vai pretejar onde não tem a máscara. Onde tem a máscara não preteja, que é onde ficam os desenhos. Essa técnica de esfumaçamento, do contraste, muito usada ainda hoje pelos povos andinos, que é da onde a Mai resgatou essa tradição e que ela mostra no trabalho dela com, assim, nossa, uma habilidade técnica que ela desenvolveu, que ela faz uns desenhos muito finos, trabalhando com essa questão de máscara e esfumaçamento. Depois que a peça está pronta, eles têm uma resina natural, eu estou falando de resina tirada de árvores mesmo, de plantas, ou um processo de encerar, que é muito característico dos povos andinos, em que eles dão um brunido e depois eles passam esse material para proteger. Aí que a gente tem a terra sigilata muito forte nessas culturas. Por quê? Você está trabalhando exatamente como um racunu, que é com a argila pura e o esfumaçamento. Então, se a argila pura é marrom, você só vai ter a peça marrom? Não dá. Aí você começa a fazer o quê? Começa a trabalhar com argilas coloridas em cima da peça. A argila mais delicada, mais fina possível é a terra sigilata. Então, o que os povos andinos fazem? Eles começaram a usar muita terra sigilata em cima das peças, de diferentes cores, brincar com essas cores umas sobre as outras. A terra sigilata tem as partículas muito finas, por isso que a gente chama de engobe coloidal. Quem tem dúvida, também tem um vídeo que eu falo só sobre terra sigilata, daí vai lá, senão esse vídeo aqui vai ter 3 horas de duração. Aí elas cobrem a peça com a terra sigilata, dá um brunido, dá aquele lustro, a peça por si só já fica super, assim, brilhante, fica maravilhosa. Em cima dessa peça, eles podem usar as terras sigilatas de cores diferentes. Terminou, bruniu, biscoita a peça tá biscoitada, pronta. Bom, aí eu deixei aqui preparado 2 peças para vocês verem a diferença. As 2 peças estão biscoitadas. Já queimei, tá? Essa daqui, ela tá com terra sigilata e eu poli a peça antes de queimar, antes de biscoitar. Dá pra ver o reflexo dela, olha, o brilho dela. Ela é um brilho acetinado assim, tá? Aqui, muito bem. Vocês podem me perguntar, e esse descascado aqui? Isso aqui eu deixei secar e na hora de polir eu dei uma raspada com a faca, porque essas peças aqui eu vou utilizar para fazer sagar. Não quero confundir, mas só para explicar porque que elas estão assim. Onde eu tenho a terra sigilata, ela fica com esse efeito. Onde eu não tenho a terra sigilata, ela fica pretejada desse jeito aqui. Então eu quero isso de propósito.
tá? Bom, mas muito bem, vamos voltar aqui pro brunido. Então, eu peguei a peça, passei a terra sigilata, dei uma boa brunida nela e biscoitei. Meu biscoito eu faço a 980 graus. E ela fica assim, olha, brilhante. Essa outra peça aqui, eu passei a mesma terra sigilata, só que não bruni. Olha como ela fica. Totalmente opaca, gente, é muito diferente, ó. Dá muita diferença, tá? É a mesma, do mesmo pote, a mesma argila que eu usei. Biscoitei as duas. E aí, essa peça biscoitada eu posso usar para fazer o sagar, eu posso usar para fazer o racunu, eu posso usar para fazer a queima de lata, que vulgarmente é conhecida como queima de lata. Mas que o princípio é o seguinte, você queima a peça, o biscoito tá preparado com máscaras de slip normal. Pega o que é o slip? Uma argila misturada com água, vou fazer os desenhos. Ou você pode fazer uma máscara com cera, você pode fazer a máscara, se quiser, até com cola tenaz. Porque depois a cola, vocês já brincaram quando era criança, que passa a cola na mão, ela seca e fica plastificada. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Onde tem a máscara, não vai pegar fumaça. Fez a queima, que pode ser dentro de uma lata, como tô mostrando aí na foto para vocês. Pode ser até uma bacia com serragem. Pode ser um buraco no fundo do quintal. Pode ser num forno pré-colombiano, como vocês quiserem. Queimou, daí você vai esfumaçar a peça, que é o que a gente chama de redução, que é aquela redução superficial. Esfumaçou a peça fica toda pretejada. Onde tem a máscara, a fumaça não vai pegar. Aí vai esfriar, a hora que esfriar, você vai tirando a máscara, vai puxando a cola, vai descascando o engobe, vai tirando a cera. O que que vai acontecer? Vai ficar o fundo da peça, que é a cor da terra sigilata. Então, essas queimas, buraco, a lata, a serragem, o objetivo é trabalhar com essa brincadeira de máscara e esfumaçado. Depois você também protege a peça com uma cera, com verniz, alguma coisa que vai proteger para que essa cor não vá esmaecendo, que esse esfumaçado não vai indo embora. Bom, é isso. As técnicas básicas primitivas, as mais conhecidas, as mais originais mesmo, são essas daqui. Claro que depois foram acontecendo 1001 variações que a gente vai acrescentando materiais tanto na redução quanto na composição dos esmaltes, aí você vai tendo coisas bárbaras, assim. Por exemplo, esse Hakufumin aqui, você vê que é uma peça cintilante. Isso aqui é um material que a gente coloca no momento da redução, para dar esse efeito aqui perolizado, que não é o lustre metálico do overglaze, já é feito na própria redução. Bom, aí tem N variantes, que a capacidade criativa do ser humano e principalmente do ceramista é infindável. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os colegas que vocês sabem que também gostam de queimas alternativas e espero que vocês pratiquem, que vocês também sintam essa reconexão com aqueles que foram os nossos antepassados e que deixaram pra gente todo esse legado. Muito obrigada a todos vocês que tiveram paciência de me escutar todo esse tempo. Qualquer dúvida, escreve aí, a gente vai trocando ideia. Ou sugestão, ou qualquer coisa que vocês tenham a acrescentar, fiquem à vontade. Um grande beijo.